Então tá, acho que podemos começar. Eu sei que vocês devem estar perguntando sobre a prova, eu vou devolver no final da aula. Tá? Então, uns 15 minutos antes das 7 eu devolvo. Então a gente vai continuar, só que a aula de hoje é um pouco diferente. O texto que eu passei para vocês é um capítulo desse livro aqui, a Tábula Rasa, do Steven Pinker. E esse é um livro sobre a natureza humana. E uma discussão que vem acontecendo há pelo menos 40 anos a respeito da natureza humana. E o Steven Pinker fez nesse livro uma espécie assim de levantamento bibliográfico, uma pesquisa sobre o estado atual das discussões sobre a natureza humana. E, enfim, isso é interessante para nós, porque um dos aspectos da natureza humana é são as propensões humanas para a arte, né? a criação artística. Então, a criação artística, as criações artísticas, elas são universais, não há nenhum povo, nenhuma cultura que não produza algum tipo de arte. E esse é um traço, uma característica persistente das culturas, desde os povos pré-históricos até hoje. Então, isso indica que a produção artística, a inclinação, o gosto artístico, não é algo especificamente cultural, não é limitado a uma ou outra cultura, mas pertence à natureza humana como tal. Certo? Então, há algumas características humanas que são típicas de um povo, de um grupo social ou de uma época. Não é assim com relação à arte como um todo. Então, a gente pode então se colocar a questão, né? Quais são essas características que os seres humanos têm que nos tornam propensos, inclusive, a praticar ou exercer algum tipo de atividade artística. Então, como todas as características assim, humanas, psicológicas, físicas, sociais, as nossas características artísticas se apresentam em graus variados, elas não são iguais em todas as pessoas. Né? Então, mas isso vale para todas as características mentais, psicológicas, físicas dos seres humanos. Nós temos características que são comuns, mas elas se apresentam em graus variados em pessoas diferentes. E há algumas pessoas, um grupo reduzido na população, que não tem essas características. Né? Então, ou que não tem nenhum, ou que tem isso num grau muito baixo. Mas isso é assim para todas as nossas características. Então, só que o que aconteceu nos últimos 100 anos foi que houve o conceito de natureza humana foi sistematicamente criticado. E uma parte dos filósofos e cientistas deixou de usar esse conceito. Tá? Porque o conceito de natureza humana estava ligado nas nossas concepções no passado a concepções essencialistas. Então, tipicamente, por exemplo, as concepções teológicas ou religiosas, mas não apenas as concepções. Então, idealismo, praticamente. Idealismo? O que quer dizer com idealismo? Eles partiam de ideais para explicar a natureza humana.
A palavra é o seguinte, a palavra idealismo em filosofia não tem esse significado, tá? Você está usando idealismo no sentido moral. Idealismo no sentido moral é uma pessoa que tem ideais e que se vê motivada. Então, por exemplo, um militante político pode ser um idealista, certo? Nesse sentido que está usando? Não, eu estou usando idealismo no sentido de coisas que são de ideias mesmo, coisas que eu tiraram da cabeça. Sim, mas uma pessoa, por exemplo, que é um militante político, ela tem ideias de justiça, de democracia, de moralidade, de sei lá o que, e ela mobiliza os seus recursos, o seu tempo, para pôr em prática essas ideias. Então, é nesse sentido que eu estou falando, também, de ideias. Tá? Sim. Nem filosofia, idealismo significa outra coisa. Filosofia... Idealismo é uma corrente política, uma corrente filosófica, eu saiba. É? Não é uma corrente filosófica também? Sim, então, idealismo em filosofia, os filósofos e idealistas em filosofia são os filósofos que dizem que a realidade é, em parte ou totalmente, constituída por mentes. Tá? Então, por oposição aos filósofos, por exemplo, fisicalistas ou materialistas. Os filósofos fisicalistas ou materialistas dizem que, no fundo, a realidade é feita de corpos, ou de partículas, de coisas materiais. Os filósofos idealistas dizem não. Isso que nós entendemos por corpos são ideias na mente de alguém, não? Ou de Deus ou de alguma pessoa. Ah, então esse é outro... Todo o resto que feito só para mostrar os dois tipos sabem a mesma coisa. No fio, para mim parece a mesma coisa. Eu não vou poder debater porque na filosofia não é minha definição. Um é uma tese sobre a natureza da realidade e outro é uma tese sobre a motivação, né? Sobre a motivação moral. Né? Há pessoas que são movidas moralmente na sua ação no mundo por ideais, por princípios. Né? Então, muitos militantes políticos são assim, alguns religiosos são assim, alguns de vocês são assim. E há pessoas que são movidas não por ideias, mas por um senso prático, pragmático, pelo dinheiro, ou pela sobrevivência, ou pela segurança pessoal. Então, essas pessoas não são idealistas nesse sentido que tu está usando. Esse sentido que tu está usando é diferente do sentido filosófico. Tá? No sentido filosófico, uma pessoa pode ser idealista no sentido filosófico e não ser idealista nesse teu sentido, no sentido moral. São sentidos diferentes da palavra, tá? Bom, mas então, aqui no passado, a maior parte dos filósofos e cientistas do passado tinham concepções essencialistas sobre a realidade. Supunham que aquilo que faz com que as coisas sejam o que são é uma determinada essência. Então, os seres humanos teriam uma essência, cada espécie de planta teria uma essência, cada espécie animal teria uma essência. Também os conceitos que nós usamos, amor, justiça, democracia, todas essas palavras seriam caracterizadas, ou o sentido último dessas palavras seria veiculado por uma essência. Tá? Então, isso foi assim também na biologia. Os biólogos anteriores a Darwin eram essencialistas, só que a maioria não usava a palavra essencialista. Para falar das suas teorias, eles se dizia que eles tinham um pensamento tipológico. Cada espécie animal, vegetal, a cada espécie animal, vegetal corresponderia a um tipo. E nós vimos aqui no início já do semestre concepções essencialistas da arte, né? São as concepções platônicas, aristotélicas, concepções medievais, eram concepções essencialistas da arte. E as concepções modernas, contemporâneas, a gente leu aqui a concepção, por exemplo, do Arthur Danto, ou do Moritz Weitz, não, são concepções anti-essencialistas, né? Não são essencialistas porque eles acham que não há uma essência da arte, certo? E essas concepções do Weitz e do Danto
elas são representativas do pensamento do século XX. Enfim, elas são representativas de um pensamento não essencialista que não aconteceu apenas na filosofia da arte, mas que teve suas expressões também nas ciências naturais, nas ciências sociais e na filosofia como um todo, certo? Então, a maior parte dos filósofos dos últimos 100 anos foram não essencialistas ou anti-essencialistas. E por não ser, uma vez que a expressão natureza humana estava associada à sociedade, associada a essas concepções essencialistas, muitas pessoas optaram por parar de usar a expressão natureza humana. Então, uma concepção que foi muito influente, talvez a mais influente de todas nas ciências, e por extensão depois na cultura como um todo, foram as concepções darwinistas. A concepção darwinista, a teoria da evolução darwinista, é uma teoria não essencialista, ou não tipológica. As espécies biológicas para Darwin não são caracterizadas por essências, mas por médias populacionais. Tá? Então não há uma essência, segundo Darwin, dos seres humanos, não há uma, pelo menos ele não caracteriza, ele não precisa postular nenhuma essência para caracterizar as espécies. Ele caracteriza as espécies em termos de médias populacionais. Tá? Então, e essas médias variam de um período histórico para outro. Né? As espécies evoluem. Então a gente tinha no início do século XX, que a teoria da evolução do Darwin foi apresentada em 1859, e ela inicialmente ela foi recebida com bastante resistência, então levou um tempo até a ser assimilada culturalmente. Mas no início do século XX ela já estava bem assimilada. Na década de 30 e 40 ela se fundiu com a teoria genética, e a gente tinha a teoria moderna da evolução a partir da década de 40, que é a chamada teoria sintética da evolução, que é a teoria que se usa hoje. Quando se fala em darwinismo hoje, o que normalmente o que se quer dizer é a teoria sintética da evolução, que é a teoria com a teoria da seleção natural do Darwin, mais os acréscimos da genética e alguns outros acréscimos posteriores. Tá? Então, a gente tem teorias não essencialistas que passaram a predominar no início do século XX em biologia. No início do século XX houve também uma escola importantíssima de psicologia, que foram os behavioristas, que também foram uma escola de psicologia não essencialista. Os behavioristas postularam, os behavioristas sustentavam que todos os comportamentos humanos, e na verdade todos os comportamentos animais, não só humanos, né? Os animais em geral, todos os comportamentos animais podem ser explicados por referência a estímulos e condicionamentos. Isso significa que nós podemos explicar por que uma pessoa se comporta do jeito que se comporta, sem usar nessas explicações expressões como ela fez isso porque ela quis, ou ela fez isso porque ela acredita, porque ela tem um ideal. Né? Nós podemos explicar as crenças, os ideais, aquelas coisas que nós tipicamente atribuímos à mente das pessoas, em termos não mentais, em termos corporais, vocês entendem? Então, não haveria, segundo os psicólogos behavioristas, necessidade alguma de se postular na explicação dos comportamentos humanos qualquer tipo de mente. Então, não há, para eles, as explicações que os psicólogos do passado, os pensadores do passado davam para o comportamento das pessoas em termos mentais, ou do caráter das pessoas. A pessoa fez isso porque ela é boa, porque ela é virtuosa, por isso, por aquilo. Essas seriam explicações desnecessárias e até infrutíferas, inúteis, né? Porque a gente pode ter uma explicação mais simples em termos de estímulos e condicionamentos. Mas então, segue-se disso
Da mesma maneira que em biologia, na teoria da evolução das espécies do Darwin, diz que, em princípio, qualquer organismo pode, qualquer espécie, pode, com o tempo, se transformar numa espécie distinta daquilo que ela é. O mesmo pode acontecer com os indivíduos, humanos e não humanos, pelo condicionamento dos seus comportamentos. Tá? Então, uma tese, por exemplo, que foi... A gente encontra manifestações explícitas disso nos livros dos behavioristas do início do século XX. Por exemplo, em Skinner e Watson, eles dizem, olha, se a gente pegar duas crianças idênticas, ou muito parecidas, gêmeos, por exemplo, univitelinos, que têm a mesma uma constituição física muito parecida, e se nós educarmos essas duas crianças de maneira muito diferentes, elas vão, no futuro, ter disposições muito diferentes. Né? Então, a gente pode, em princípio, eles diziam, sustentavam isso, nós podemos transformar uma num artista, a outra num criminoso, uma num moralista religioso e a outra num político, num escrupuloso. E isso tudo em razão dos estímulos e dos condicionamentos. Não haveria nada, digamos, inato na mente daquelas pessoas que pudesse, digamos assim, se opor a esses e determinar ou conduzir, né, a conduta delas mais para um lado ou mais para o outro, e se opor por oposição aos estímulos e condicionamentos que são condicionados pelo meio. Isso. Também, claro, tem essas predisposições corporais, físicas, genéticas, né? Mas, em termos psicológicos, não. Em termos psicológicos, a gente poderia, em princípio, modificar radicalmente os comportamentos ou disposições psicológicas do indivíduo apenas por meio de estímulos e condicionamentos. Tá? Então, de novo, não haveria uma essência, uma alma. A explicação que eles forneciam para o comportamento humano não estava ligada a nenhum caráter inato, nenhuma predisposição, nenhuma alma, certo? Então mais contemporaneamente, as versões mais contemporâneas disso são as chamadas concepções construtivistas. E a gente está aqui por toda parte, a gente está na nossa cultura, isso é muito comum, né? Se diz que as explicações, assim, aquilo que explica o comportamento das pessoas, por diversas razões, eu não vou entrar aqui agora na discussão, houve, assim, críticas aos behavioristas, houve outras escolas de psicologia que passaram a ser igualmente influentes, sobretudo os chamados cognitivistas, mas a ideia aqui, essa ideia de que não há um traço de caráter ou algum tipo assim de predisposição psicológica que não é produzida pelo meio, ou pela educação, ou pelos condicionamentos, ela foi adotada pelos chamados construtivistas. A gente tem 1001 explicações chamadas construtivistas da sociedade, dos comportamentos, da moralidade, da religiosidade e das artes, certo? Das artes também. Então, essas concepções aqui enfatizam sobretudo no que diz respeito assim aos comportamentos, às disposições humanas, a educação, as instituições. Então, a ideia é que se nós transformarmos, por exemplo, as instituições, a maneira como as pessoas são educadas, a sociedade vai ser radicalmente transformada. Então, um exemplo de pensamento desse tipo, assim, isso teve 1001 ramificações. É importante vocês vejam, por exemplo, quando a Simone de Beauvoir escreveu O Segundo Sexo, ela afirma algo desse tipo. Ela diz: ninguém nasce mulher, mas se torna mulher, pela maneira como é educado. Então, esse é um pensamento desse tipo. Mas a ideia de que as características
psicológicas nossas, a maneira de a gente se comportar, as crenças que nós temos, os ideais, a nossa moralidade, a religiosidade, elas são condicionadas pela educação, pelas instituições. Bom, então essas ideias foram muito influentes no início do século XX, na primeira metade do século XX. E o que aconteceu? A partir da década de 60, foi que as teorias da evolução em biologia começaram a se dedicar não apenas à evolução dos corpos, dos organismos, mas se criaram subdisciplinas dentro da biologia para estudar comportamentos sociais. Então, o primeiro grande cientista, assim, mais famoso, mais influente a fazer isso, foi um sujeito chamado Edward Wilson. E.O. Wilson. Um biólogo americano, entomologista, especialista em insetos, que começou a estudar o comportamento dos insetos sociais. Então, abelhas, formigas. Então, criou um ramo da biologia que se chamava sociobiologia. E depois, claro, isso daí foi a sociobiologia começou a estudar também outros organismos, né? E mais recentemente há inúmeros assim, estudos que vêm sendo feitos sobre a evolução da socialidade humana em termos biológicos. Então, desde a década de 60 para cá, a gente tem uma mudança nesse panorama aqui. E é disso que trata o livro do Steven Pinker. Steven Pinker chama a atenção para o fato de que nos últimos 50, 60 anos, pelo menos 40, 50 anos, os estudos em biologia e psicologia evolutiva sugerem, se contrapõem a essas concepções do início do século XX e indicam que há características biológicas que os seres humanos têm, como os outros organismos, e que são tão importantes quanto as influências sociais e culturais, os estímulos e condicionamentos. Então, as teorias que nós temos hoje sugerem que há algum tipo de natureza humana, algum conjunto de características biológicas, psicológicas, artísticas, espirituais, mas não descrevem isso mais no sentido essencialista, compreende? Então são teorias mistas, que elas aceitam que há um fator, digamos assim, biológico e um fator social, cultural na constituição das características humanas. Então é disso que trata o livro do Steven Pinker. Tudo bem até aqui? Bom, sim? Sim. Tá. Então vamos ver rapidamente aqui, só para eu deixar claro o que eu estou falando. A teoria da evolução, então é uma teoria. Então a ideia é assim, que nós podemos estudar da mesma maneira que nós podemos estudar a evolução do corpo humano, do corpo dos organismos em geral, de um ponto de vista biológico. Nós podemos também estudar a evolução das capacidades mentais humanas e da cultura humana em termos evolutivos. Que a cultura, do ponto de vista biológico, a nossa cultura é uma adaptação para o meio ambiente. Então, vamos ver como é que funciona isso. Então, a teoria da evolução, a teoria original, né? A teoria original darwinista, ela pode ser formulada de maneira muito simples. Essa é uma das razões pelas quais essa é uma teoria tão atraente, tão influente, né? Porque ela consegue explicar muitas coisas com base em poucos princípios, poucas ideias. E ela foi formulada assim, já pelo próprio Darwin.
na introdução da origem das espécies. Ele formula dessa maneira. Ele diz: a teoria da evolução pode ser formulada a partir de 3 premissas e uma conclusão. As premissas são a da variedade, da luta pela existência e da hereditariedade. Se nós aceitamos isso, essas 3 premissas, então nós temos de aceitar a evolução por seleção natural. E as 3 premissas, ele diz, são obviamente verdadeiras. Certo? Aí que está a força da teoria, da concepção dele. Ele começa com 3 premissas que, na sua opinião, são obviamente verdadeiras e fáceis de verificar, e deduz logicamente uma conclusão. Então, a primeira premissa é a da variedade. Que os indivíduos de uma espécie são diferentes. Então, nem nós aqui. São todas as espécies humanas, não há 2 pessoas aqui iguais. Isso vale para todas as espécies. Tá? Pegar uma laranjeira e comparar as laranjeiras umas com as outras, vocês vão ver que algumas são mais altas, são mais baixas, algumas dão laranjas mais doces, mesmo da mesma espécie. Isso se eu pegar e plantar, sei lá, 20, 30 laranjeiras a partir das sementes de uma mesma árvore, as novas árvores não vão ser todas iguais. Da mesma maneira que quando as pessoas têm filhos, os filhos são diferentes uns dos outros. Então a gente tem a primeira premissa da variedade. Isso é uma premissa óbvia, o Darwin diz. Isso é fácil de verificar, basta olhar. A segunda premissa, que para o Darwin também é óbvia, é a premissa da luta pela existência. E essa premissa diz o seguinte: a maior parte dos indivíduos que nascem não deixa descendentes. A maior parte dos seres humanos que já viveu não deixou descendentes. Nós somos os sortudos que somos descendentes de ascendentes que tiveram todos eles filhos. Todos os nossos ascendentes tiveram filhos, por isso nós estamos aqui hoje. Mas a maioria dos nossos antepassados não deixou descendentes. Tá? Então, claro que talvez, se a gente vê, tem muitas pessoas hoje que não têm filhos, né? E no passado havia o problema médico, né? A maioria das pessoas, a mortalidade infantil era altíssima, então a maior parte das pessoas morria antes de chegar à adolescência. Isso era comum, mesmo entre os aristocratas europeus. Né? Você pega a biografia lá dos reis, rainhas da Inglaterra, vocês vão ver que eles tinham assim, 10, 6, 7, 8 filhos, 3, 4 morriam. Então, antes de chegar à idade madura. Então, não deixavam descendentes. Isso é assim para todas as espécies. Pegar uma árvore ali, por exemplo, aqui no pátio aqui da universidade, essa árvore produz milhares de sementes. E algumas poucas sementes chegam ao solo e brotam. A maioria morre. Tem alguém com cortador de grama, viu? Alguma coisa, são pisoteadas, ou comidas por insetos. E é assim também na floresta, normalmente fora das cidades. Tá? Vamos pegar, por exemplo, os peixes. Os peixes produzem milhares de ovos, mas a maioria dos filhotes de peixe são comidos logo que saem dos ovos. E assim por diante. Isso vale, então, para todas as espécies, tá? Secundárias. Então, só algumas, a minoria sobrevive e se reproduz. Então, essa é a segunda premissa óbvia. A terceira é a de que é a premissa da hereditariedade, que diz o seguinte: que, em geral, os descendentes herdam as características dos seus pais, dos ascendentes. Certo? Então, os meus filhos são mais parecidos comigo do que vocês com os pais de vocês, assim por diante. Tá? Então, aqui o Darwin não tinha nenhuma explicação para o mecanismo da hereditariedade, isso só foi descoberto depois, com a teoria da genética. Né? Mas, enfim, ele disse que isso era obviamente verdadeiro, basta ver. Então, dessas 3 premissas óbvias, segue-se
como apenas alguns sobrevivem, né, e os que sobrevivem herdam as características dos pais, que são diferentes, né, então, como há sempre variedade, ao longo dos séculos, dos milênios, a tendência é que aqueles indivíduos, como são diferentes, né, aqueles que estão ligeiramente mais adaptados ao ambiente, tenderão a sobreviver em maior número e deixar mais descendentes. E, portanto, as suas características serão herdadas pelos descendentes, e isso vai aos poucos, gradualmente, modificando as características médias predominantes na população. Entende? Então, se a gente está passando por um período de seca, as árvores, então a árvore produz milhares de sementes. A tendência é que, claro que pode sempre acontecer de uma semente que é muito adaptada, que poderia produzir uma árvore muito adaptada à seca, ela foi pisoteada por um bicho, foi cortada, assim. Mas a tendência é que isso se repetindo por toda parte durante muitos anos, a tendência é que aquelas sementes que vão produzir árvores mais adaptadas à seca tenderão a sobreviver em maior número e, portanto, isso vai modificando aquela espécie ali vai tendendo a predominar, vai tendendo a adotar características mais resistentes à seca. Tá? E isso aconteceu com a nossa espécie. Nossa espécie foi se modificando ao longo dos milênios. E aí a gente tem, né, a evolução aqui. A gente tem, por exemplo, um esquema da evolução das baleias, modificações assim, graduais que vão acontecendo. A chamada árvore da vida, né, da evolução. Então, no princípio, a gente teria essa explicação para a evolução de todas as espécies, mas nesses princípios, sabe? Então, isso é que a teoria diz. Isso foi tudo previsto originalmente pelo Darwin. A gente tem aqui um esquema das espécies existentes. Então, isso foi a teoria da evolução no início do século XX, do Darwin até metade do século XX. Mais recentemente, isso foi modificado, se tornou mais sofisticado. O Darwin... Opa, eu fiz aqui. O Darwin apresentou também, além da teoria, ele apresentou indícios, na verdade, na teoria. Os indícios são indícios diretos, seleção artificial, homologia, distribuição geográfica das espécies e o registro fóssil. Então, a gente tem indícios diretos, a gente tem alguns casos que foram observados diretamente de evolução no século XX, um caso famoso, a evolução de bactérias, que é mais rápido, a se observar. Modificação, né? Então, aqui no caso ficou famoso, o uso de antibióticos aumenta a resistência à população de bactérias. Nos 3 anos após o começo do uso em larga escala da penicilina, na Segunda Guerra Mundial, as bactérias resistentes começaram a aparecer. Então, a penicilina elimina a maior parte das bactérias, mas não todas. Algumas sobrevivem, que é uma variedade. E aquelas que sobrevivem agora começam a se reproduzir em maior número, e agora a gente tem o aparecimento de bactérias resistentes à penicilina. Isso foi um dos primeiros casos assim, de evolução rápida, né, que foi percebido. Aqui, esse caso aqui também ficou famoso. Algumas mariposas na Inglaterra, a população de mariposas na Inglaterra, então a Inglaterra, no século XIX, durante a Revolução Industrial, as florestas inglesas estavam tomadas de fuligem nas regiões ao redor dos centros industriais. E durante esse período, as mariposas, a maior parte das mariposas que nasciam com essa coloração aqui. Depois que foi feita campanha de despoluição, depois da Segunda Guerra Mundial, as mariposas passou a predominar as mariposas de mais antigamente, com essa coloração aqui. Então isso tem a ver com, claro, se os troncos agora estão cobertos de fuligem,
essa mariposa aqui fica muito mais visível, se destaca, então ela é mais fácil, presa fácil para os predadores, ela começou a desaparecer. E o contrário aconteceu depois da disposição. Então são casos bem conhecidos. A gente tem casos também de evolução artificial, né, induzida pelos seres humanos. Aqui, por exemplo, a gente tem a evolução do milho, então as pessoas começam a selecionar, né, as sementes daquelas plantas que querem produzir. A gente tem uma seleção artificial do milho, das bananas, dos morangos. Isso foi tudo selecionado artificialmente, tá, pelos seres humanos. O caso que o Darwin estuda a seleção de pombos. Então, na época do Darwin, havia essa... As pessoas usavam, os aristocratas usavam pombos correios, né? E ele descreve isso no livro. E aí havia pessoas criadores de pombos e as pessoas podiam encomendar. Eu quero um pombo assim, dessa cor, com penas assim, desse tamanho e tal. E aí o criador só me dá 1 ano, 2, eu vou te entregar uma pomba assim como tu quer. Então, eles iam cruzando, né, as pombas umas com as outras, selecionando, até produzir o efeito desejado. A mesma coisa com os cachorros, né? E assim por diante. Tá? Então a gente tem vários indícios. Um outro indício, além da seleção artificial, é a chamada homologia. A gente tem espécies diferentes que têm uma origem comum, geralmente preservam a mesma estrutura óssea. Então aqui a gente tem a disposição dos ossos, o número de ossos, eles são semelhantes. Aqui a gente tem um braço humano, um cavalo, um golfinho, uma tartaruga, de um morcego e de uma ave. Então há uma certa homologia que sugere uma evolução de um antepassado comum. E a gente tem também os indícios da distribuição geográfica. Espécies de uma mesma região têm características parecidas, diferentes. Então, por exemplo, assim, as plantas da América do Sul têm características parecidas umas com as outras. As plantas da África, parecidas entre si, da Europa, da Ásia, assim por diante. O Darwin observou isso claro nas Ilhas Galápagos, que as espécies de passarinho. Então, isso tudo está documentado. As tartarugas das Ilhas Galápagos são diferentes umas das outras. O casco, né, dela. E, por fim, a gente tem o registro fóssil. A evolução em camadas. Enfim, a gente tem a evolução pode ser traçada. A gente pode pegar fósseis de regiões, estratos geológicos distintos, de épocas distintas, e rastrear a evolução de uma outra espécie. Tá? Bom, aí tem várias teorias, eu vou pular isso aqui não importa muito para nós. Por fim, a gente tem a teoria sintética da evolução. A evolução, enfim, foi incorporada às explicações genéticas da teoria da evolução. Enfim, outros fenômenos que podem induzir a evolução, como o efeito gargalo, que isso é desconhecido na época do Darwin, foi introduzido no século XX também. Não. O efeito gargalo é o seguinte: pode acontecer de uma população, e talvez isso tenha acontecido com a nossa espécie, fique muito reduzido em número, por algum desastre natural, por ter sido vítima de predadores e tal. Então, uma doença. Uma doença pode acontecer. Então, tu tem uma redução muito drástica no tamanho da população. E isso aconteceu com o guepardo na África. Então, os guepardos que existem hoje na África são todos descendentes de um número muito pequeno. Então, é como se eles fossem todos irmãos. Eles são tão próximos, os guepardos, uns dos outros, que se pode fazer transplante de couro, de órgãos, de um para o outro, sem nenhum problema. Por isso que não acontece entre seres humanos. Aqui, quando você vai fazer transplante de órgão, de pele, de órgão, tem que fazer teste de compatibilidade. E eles não têm, são todos compatíveis uns com os outros.
Então, genética é um pouco ruim. Então, isso reduz aqui, né, ou modifica, quando há o gargalo, isso modifica as características da nossa espécie. E aí, dali em diante, a espécie herda as características desse grupo reduzido, não do grupo mais diverso. Tá. Então, a gente tem essas mesmas ideias foram aplicadas ou usadas na explicação da evolução humana. E a evolução humana começa há mais ou menos 6 milhões de anos, 7 milhões de anos. Então, os antepassados ainda não humanos, humanoides, e depois há uma sucessão de espécies humanas, várias espécies humanas conhecidas, talvez hajam outras ainda não conhecidas. A nossa espécie, o Homo sapiens, não é a única espécie humana já tem existido. Havia outras espécies humanas que já foram se extinguiram. Então, a nossa evolução humana mesmo começa aqui com o Homo habilis, o mais antigo conhecido, aproximadamente 2 milhões e meio de anos. E aí tem uma sucessão de espécies humanas e, enfim, os corpos foram se modificando e assim por diante. Então o que é importante para nós aqui? Porque a evolução humana, desde o início, foi uma evolução em que a seleção, a pressão seletiva, aconteceu para maximizar a socialidade e a cooperação. Certo? Então, os seres humanos, alguns animais, algumas espécies, alguns organismos se adaptam ao ambiente, se tornando mais resilientes, mais rápidos, mais fortes, ou deixando mais descendentes, como os insetos, por exemplo. Os insetos, eles têm um inseto capaz de ter assim, milhões de filhotes. E aí alguns daqueles vão sobreviver. No caso dos os seres humanos têm poucos descendentes, o nosso corpo é mais fraco, dos animais de mesmo porte com os quais a gente convive, é menos resistente ao frio, ao calor. Então, como é que aconteceu a adaptação humana? Ela aconteceu, foi uma adaptação para a cooperação, para a vida em grupos. Tá? Então, os seres humanos aumentaram sua capacidade de sobrevivência, aumentando sua capacidade cooperativa. E essa capacidade cooperativa dos seres humanos, ela determinou a pressão seletiva para as capacidades cooperativas, forçou um certo tipo de desenvolvimento da nossa mente. E depois vem o pessoal, o estilo de pé do ser humano é competitivo e egoísta por natureza, né? Também com certeza. Por natureza? Sim. Sim, com certeza. Mas é que a espécie humana também é a que mais coopera. Né? Nenhuma outra espécie conhecida coopera tanto quanto tem uma capacidade cooperativa tão grande quanto a dos seres humanos. É que eu acho que quando a gente vai falar da humanidade, tem milhares de outras coisas, como a gente falou antes, que acabam atravessando do que, sei lá, se a gente for falar sobre macacos, por exemplo, ao meu ver. Porque, sei lá, a teoria do Darwin, ela vai ser usada também no século XX para justificar a apartheid e o holocausto a partir de uma ideia de darwinismo social. Só que é tipo uma interpretação dessa teoria que não leva em conta outras condições às quais esses grupos de pessoas vão ser submetidos, né? Sim, a ideia sim, isso foi uma teoria, assim, as teorias eugenistas, que foram muito influentes nesse século XX, elas, enfim, foram inspiradas, né, no Darwin, mas elas romperam com algumas ideias básicas do darwinismo, em particular a ideia de que as espécies, os indivíduos, não são superiores
ou inferiores, não tem como fazer esse tipo de avaliação, né? E, inclusive, essa foi a razão pela qual ele não usou no livro Origem das Espécies a palavra evolução. Ele usou a palavra transmutação. É uma teoria da transmutação das espécies por seleção natural, porque a palavra evolução sugere que os indivíduos, que estão na ponta final da evolução, são melhores, superiores aos outros. E o Darwin sempre negou isso. Mas os eugenistas não. Os eugenistas achavam que nós podemos fazer esse tipo de julgamento, né? E induzir. Nós sabemos o que é melhor para os seres humanos, para outras espécies, tá? Enfim, tem gente que tem muitas pessoas que fazem, né, esse tipo de julgamento até hoje, e alguns não se dizem eugenistas, né, mas enfim, existem, vocês devem conhecer as propostas dessas transhumanistas. Então, são pessoas que também fazem um julgamento sobre o que é melhor para a espécie humana e para outras espécies, e propõem modificações genéticas na espécie humana ou em outras espécies. Também elas acham que elas estão em condições de fazer um julgamento sobre o que é melhor, né, para o desfecho da humanidade. Então, isso não foram só os eugenistas que fizeram, isso está vivo até hoje. Então, o Darwin não, certo? O Darwin diz, não tem como saber, talvez, como é que eu vou saber? A única coisa é uma teoria descritiva, né? Ela diz assim, ela descreve os mecanismos de adaptação e de modificação das características médias da população. Então, tu não tem como dizer, você não pode dizer que um indivíduo mais adaptado é melhor ou pior que um outro. Né? Talvez os indivíduos mais adaptados, os organismos mais adaptados... Se seria a lógica do Geni, então, sei lá, um golfinho deveria sobreviver no deserto. Talvez as espécies mais adaptadas ao ambiente terrestre sejam as bactérias. Né? Mas quem é que teria disposto a dizer que as bactérias são moralmente superiores aos seres humanos? Então, essa é uma outra discussão. Tá? E que é independente, certo? Então, vocês podem discordar, a gente acha que tem boas razões para discordar, né, dos julgamentos morais que os eugenistas fizeram, mas é interessante ver que tem outras pessoas que esse mesmo tipo de raciocínio continua sendo feito hoje por pessoas que têm julgamentos morais e que talvez tu ou outra pessoa não julguem inadequados, né? Então é uma outra discussão, isso é a parte. Então, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: a pressão seletiva para cooperação, ela induziu o desenvolvimento de características mentais nossas, porque nós não seríamos capazes de cooperar do jeito que nós cooperamos se nós não tivéssemos desenvolvido as capacidades de pensamento e sentimento que nós, de fato, temos. E claro que elas já estavam presentes, elas estão presentes, essas capacidades cooperativas em várias espécies, mas elas aumentaram muito no Homo sapiens. E elas aumentaram muito, sobretudo, nesse período mais recente do Homo sapiens, de 120 a 50 mil anos. Algumas pessoas, inclusive, chamam esse período de revolução cognitiva. Não sei se vocês conhecem o livro aquele do Yuval Harari, o Sapiens. Ele usa essa expressão revolução cognitiva para tratar desse período, porque foi um período em que a mente dos humanos, da nossa espécie, se modificou muito. Então, a gente sabe disso, porque antes desse período não havia, por exemplo, arte, não havia pinturas. Essa produção artística surge
enfim, aqui a gente tem de 35 mil anos, depois desse período, tem algumas já foram conhecidas, já são conhecidas, depois descobertas mais antigas, que essas da França, né, de Lascaux. Enfim, 50 mil anos, 60 mil anos. Então, é nesse período que começa a produção artística. E a gente tem também um aumento do tamanho das populações humanas. Tá? Então, os grupos humanos anteriores a esse período eram de tamanho parecido ao dos grupos de chimpanzés. Então, a gente nunca tinha grupos assim, maior de 30, 20, 30, 40, 50. E a partir desse período aqui, a gente passa a ter grupos de 100, 200, às vezes até 500, ou vários grupos interligados, né? Então formam uma espécie de povo. Não, eu ia comentar que, tipo assim, as pinturas rupestres, elas mostram que, de certa forma, com base nas exposições feitas, a religião e a arte, elas meio que surgem juntas, né? Exatamente, a religião, a arte e o pensamento abstrato. E a pergunta que eu queria fazer é se elas dão conta da mesma coisa, de certa forma, tipo, elas surgem para dar conta de uma mesma necessidade. A concepção que... Bom, isso é tudo especulativo agora, ninguém sabe. Mas o que os biólogos têm sugerido é que isso tem a ver com a evolução da cooperação. Então houve uma pressão seletiva para aumentar a capacidade. Quando os indivíduos cooperam, eles levam muita vantagem sobre os que não cooperam. Isso foi notado pelo Edward Wilson aqui com os insetos. A maioria dos insetos, a maioria das espécies de insetos que existem na Terra não são cooperativos. A maioria das formigas, a maioria das espécies de formigas ou de abelhas não vivem em colmeias. Tá? Mas as que vivem em colmeias ou formigueiros são numericamente muito maiores do que todas as outras. Então, é muito difícil elas criarem, instituir. São pouquíssimas as espécies que conseguem instituir aquele modo de vida ali cooperativo. Mas depois que elas conseguem instituir, estabilizar, elas levam uma enorme vantagem sobre todas as demais. Tá? Então, quais são as características dessas espécies super cooperativas, ou como o Adolfo chama de eusociais? Elas têm divisão social do trabalho. São espécies que praticam a divisão social do trabalho. A maioria das espécies animais não pratica a divisão social do trabalho. Todo mundo faz tudo. Tá? Então, por exemplo, se vocês pegarem uma matilha de cachorros, ou de chimpanzés, ou grupos de leões, ou elefantes, ou baleias, enfim, todos fazem as mesmas coisas. Não existe, assim, aquela divisão do tipo assim, enquanto eu estou aqui dando aula para vocês, uma outra pessoa vai cuidar dos meus filhos. Eu tenho uma pessoa que está fazendo, eu estou cooperando com ela, ela está fazendo uma coisa diferente de mim. Ou, que nem a gente vai no restaurante, alguém cozinha pra gente. Né? Então tem uma pessoa que está fazendo só isso, só cozinhar. Tem uma pessoa que se dedica à agricultura. Então ela produz alimentos. Nós aqui, a maioria de nós aqui, não produz alimentos. A gente consome alimentos que a gente não produziu. Tá? Ou a energia elétrica. Nenhum de nós aqui produz energia elétrica. A gente consome energia elétrica feita por outras pessoas. Então a gente tem essa divisão do trabalho em larguíssima escala entre os seres humanos. As formigas, as abelhas também têm. Tem as abelhas operárias, tem a rainha, que se ocupa da reprodução. Tem algumas abelhas que cuidam só dos filhotinhos. Tem algumas abelhas que são operárias, outras que são assim, soldados, que cuidam da proteção. Então eles têm uma divisão social. Fazem coisas diferentes e não trocam. A diferença da nossa cooperação para delas, das formigas, dos outros insetos, é que a nossa é flexível. A delas não é. Então, elas não trocam de papel. Nós trocamos. Então, eu posso ser professor agora, eu posso ser cozinheiro depois, eu posso até ser agricultor, se eu quiser. Enfim, eu posso fazer... E a gente pode trocar. Como costuma acontecer virar algo, velho? Eu posso trocar assim, ó. Por exemplo,
eu sou professor agora, mas eu posso assistir uma aula de alguém, né? Ou tu pode dar uma aula. Então, tem esses papéis são intercambiados. Então, nós somos capazes de cooperar de maneira flexível. A cooperação deles não é determinada geneticamente, eles não conseguem. Nós não. Mas então, como é que a gente coopera para fazer isso? Assim? Para cooperar da maneira como nós cooperamos, a gente precisa entender o papel de cada um na cooperação. Então, eu tenho que ser capaz de abstrair, eu tenho que ser capaz de ver as coisas do teu ponto de vista, eu tenho que ser capaz de imaginar como é que tu tá vendo as coisas, sabe? Para poder cooperar contigo, poder entender o teu ponto de vista. Então, isso é um tipo de capacidade mental que nenhuma outra espécie tem. Os chimpanzés não têm isso. Tá? Seria a utilidade, né? É o que se chama de... isso é o que se chama de teoria da mente, tá? Na psicologia hoje. Teoria da mente. As crianças, a partir dos 4 anos, elas já têm uma teoria da mente. Então, a teoria da mente, assim, eu sou capaz de imaginar o que tu está pensando. Eu tenho uma teoria sobre a tua mente. Eu projeto em ti uma mente parecida com a minha, né? Mas, claro, eu sou capaz de imaginar por que tu disse isso naquelas circunstâncias. Eu imagino o que eu faria naquelas circunstâncias. A gente imagina assim, a gente atribui aos outros. Se colocar no lugar do outro. Então, a gente tem a empatia, né? Capacidade para empatia. Então, as crianças humanas, a partir dos 4 anos, desenvolvem uma teoria da mente. Antes dos 4 anos, elas não têm. Elas não têm teoria da mente. Então, essa é a razão pela qual uma criança, geralmente com 2, 3 anos, ela não consegue detectar mentiras. Ela acha que todo mundo vê o mundo como ela vê. Ela não consegue conceber a ideia de estar sendo enganada. Para a gente conceber a ideia de estar sendo enganado por alguém, eu tenho que entender que essa pessoa tem uma mente diferente da minha, né? E que ela vê as coisas de uma perspectiva que é diferente da minha. Então, só que isso é uma capacidade mental gigantesca. Nenhuma outra espécie tem isso. A gente não tem indícios de que, por exemplo, os chimpanzés, que são as espécies assim, mais próximas do nosso, tem a mente de um chimpanzé é parecida com a de uma criança de 2 anos de idade. Então, com 3, 4 anos, uma criança humana já tem capacidades mentais mais complexas que a de um chimpanzé adulto. Mas o corpo de um chimpanzé adulto é aproximadamente 6 vezes mais forte do que um humano adulto. Um humano adulto, se tivesse que lutar com um chimpanzé, seria estraçalhado. Se um chimpanzé pudesse lutar MMA, coisa assim, não haveria adversário possível. Tá? Agora, o ser humano facilmente consegue subjugar um chimpanzé em razão da sua inteligência. Ele consegue usar instrumentos e consegue cooperar com outros. Então, por exemplo, tem coisas que o chimpanzé não fazem. Né? O chimpanzé não... Não sei se vocês já foram no zoológico de Sapucaí, tem alguns chimpanzés, eles ficam num laguinho. Então, é um laguinho que, para um ser humano, seria muito fácil fugir dali. Né? Vamos pegar daquele galho, vamos fazer uma pontezinha aqui e a gente atravessa. Mas os chimpanzés não conseguem fazer isso. Eles não conseguem... Nunca vai ver 2 chimpanzés combinando, vamos pegar aquele tronco ali, vamos botar em cima. Eles não conseguem fazer esse tipo de coisa, eles não têm esse tipo de coordenação. Tá? Os chimpanzés, o tipo de cooperação que eles têm é uma cooperação do tipo, toma lá da carne, faça uma coisa que é do meu interesse, por exemplo, estrategicamente. Né? Então eu coço as tuas costas, tu coças as minhas, ou eu pego aquele alimento lá para ti, que me der uma coisa. Então esse tipo de cooperação eles têm. Agora, os 2 agirem com um objetivo comum, eles não conseguem estabelecer objetivos comuns. Os objetivos dos chimpanzés são sempre individuais. Eu quero aquele alimento, eu vou usar aquele indivíduo lá para obter mais daquele alimento que eu quero. Mas eles não conseguem se coordenar com um objetivo comum. Para se coordenar com um objetivo comum, eu tenho que entender que eu tenho um objetivo, cada tipo de objetivo,
mas eu posso entender que tem eu posso entender a mente dele e chegar a um... Então eu tenho que ter um objetivo comum. Então eu tenho que ter uma capacidade de abstração. Essa capacidade de abstração é o que parece ter acontecido aqui, de 120 a 150 mil anos. E isso deu origem. Então, a capacidade de abstração faz com que as pessoas consigam agora imaginar coisas que elas não veem. Certo? Pessoalmente, a gente não vê a mente das pessoas. Mas eu consigo imaginar o que a pessoa está pensando, o que está sentindo. E a gente consegue também, a gente consegue imaginar coisas que não existem. A gente consegue imaginar ficções. Então, isso aqui se supõe, né, deu origem às artes, essa nova capacidade de criar coisas mentalmente, de imaginar coisas que não existem, de produzir coisas, por exemplo, aqui, ó, aqui a gente tem uma escultura famosa, muito antiga, pré-histórica, de um homem com cabeça de leão. Não existe isso. Então, alguém imaginou isso. Alguém imaginou e fez uma escultura disso. Tá? Então, esse é o tipo de coisa que a gente não encontra nas outras espécies. Então, tem uma capacidade. Então, vocês entendem? A capacidade para a pressão seletiva para a cooperação exige que, para a gente aumentar o grupo, o que aconteceu nesse período aqui, aumentou, os grupos aumentaram. Então, os grupos humanos aumentaram de tamanho. Os grupos humanos aumentaram de tamanho, para a gente cooperar com outras pessoas. Então, se os grupos, quando eles aumentam de tamanho, a gente perde o contato sanguíneo com os outros membros do grupo. Tá? Então, uma coisa é eu cooperar com os membros da minha família, que é o que os chimpanzés basicamente fazem. Basicamente, são a grande família e alguns agregados. E eles conseguem rastrear todos, né, as 20 pessoas, as relações sociais também, entre uns e outros. Nos grupos humanos, a gente não rastreia as relações sociais todas. A gente coopera com pessoas que são desconhecidas e estranhas. A gente entra num avião, por exemplo, e é pilotado por uma pessoa que a gente nunca ouviu falar. A gente come comida feita por pessoas estranhas. Né? A gente senta num auditório, no cinema, no escuro, com pessoas que nós não conhecemos. Um chimpanzé não é capaz de fazer isso. Tá? O chimpanzé, se coloca os chimpanzés todos numa sala escura, a reação deles é de pavor, de medo. Então eles ficam num canto se protegendo, a menos que os chimpanzés sejam do grupo. São conhecidos. Nós não. Por que não? Porque nessas situações todas em que a gente está cooperando com estranhos, a gente imagina a gente se imagina com um propósito comum, tá? Que a gente cria uma certa identidade, que é uma identidade imaginada. Certo? Por exemplo, nós estamos cooperando nessa aula, e mais em larga escala na URGS toda, porque nós estamos aqui nos imaginando, né? Como membros da URGS. Então a gente coopera sob essa identidade. Né? Então nós estamos aqui como estudantes ou professores da URGS. E a mesma coisa a gente faz com... Então, se a pessoa vai num estádio de futebol, ela se identifica lá como colorado, gremista, o que for, e ela passa a cooperar com as outras pessoas ali sob essa identidade. Se ela entra vai ser empregada numa empresa, se ela entra numa igreja, se ela faz parte de um partido político, de um movimento social, ela se identifica, então, com aquela identidade que é imaginada. Então, não é herdada biologicamente, ela é constituída. Então, para a gente se imaginar dessa maneira, a gente tem que ter uma capacidade para o pensamento abstrato. Tem que poder se imaginar não apenas como parentes uns dos outros, mas unidos uns aos outros por algo abstrato. Então, como brasileiros, ou como gaúchos, ou como membro da URGS, assim por diante. Assim. Esse abstrato vai ser
É sobre a função social. Professora, eu atribuo maior valor de verdade. Fala que esse é o papel do professor. Eu não vou num avião se não tem um piloto. Você reconhece o papel do piloto. Mas não sei se seria uma. Não entendi como é que você... O Goi falou que a gente interage com estranhos. Sim. Mas... A gente coopera com estranhos. Mas quando eu vou viajar de avião, eu sei que tem um piloto dirigindo. Sim. E tu coopera com ele, tu fica lá sentado, ele diz para tu botar o cinto de segurança, tu bota, ele diz para tu não levantar. Se um piloto, se uma pessoa que não é piloto disser para fazer isso, eu não vou cooperar. Exatamente, exatamente, claro, se uma pessoa, se uma outra pessoa que não é piloto, que não for daquela companhia aérea, se alguém sequestrar o avião, né, ela não está cooperando, né? Ela não está cooperando, ela parou de cooperar. Então daí tu também não vai cooperar com ela. Mas enquanto ela está cooperando, tu pagou passagem, tem 1001 coisas ali que funcionaram naquela empresa, naquela instituição, para tornar possível a tua viagem. Então, todas aquelas pessoas, e aí tu pagou, então tem uma troca ali, né? Uma troca cooperativa, pacífica. E então tu te reconhece, eu sou passageiro, e aquele cara lá é o piloto. Enfim, tu se coloca num papel, né? Se coloca num papel. Isso é que as outras espécies todas têm dificuldade de fazer, elas não se conseguem se conceber como estando num papel ou no outro. Tá? As crianças humanas fazem isso desde pequenas, por exemplo, comparem, por exemplo, as brincadeiras de crianças com as brincadeiras, por exemplo, de um cachorro, de um gato. Né? Então, a gente tem, as crianças desde pequenas têm brincadeiras em que elas assumem papéis, né? Por exemplo, pega-pega. Então, tem uma pessoa que está pegando, os outros estão fugindo. Depois troca. Ou esconde, isso aqui. E sempre vai trocar. E os cachorros, os gatos, os outros bichos, eles não têm esse tipo de brincadeira. Eles todos fazem a mesma coisa. Então, eles não mordem, eles ficam fazendo a mesma coisa. Eles não têm a troca de papéis. Para trocar de papel, tu tem que entender que a tua perspectiva é diferente da outra pessoa. Tu tem que entender tanto a tua perspectiva quanto a da outra pessoa. Então, ou quase todas as características da nossa cultura foram induzidas por essa pressão seletiva para a cooperação. Por exemplo, a nossa linguagem. A nossa linguagem é uma linguagem propícia, adequada, para a transmissão de informações. Esse tipo de transmissão de informação que a gente faz, os outros animais não praticam isso. Os chimpanzés, por exemplo, não vamos chimpanzés porque são os nossos parentes biológicos mais próximos. Né? Então, as outras espécies menos ainda. As linguagens, o tipo de comunicação que as outras espécies têm, são linguagens de comunicações para expressar ordens, desejos ou medo, algum tipo de emoção. Eles não têm linguagens adequadas para transmitir informações que nem nós temos. Então todas essas coisas que eu estou transmitindo agora, informações para vocês, e gratuitamente. Se me perguntam, se vocês me perguntarem alguma coisa, eu não vou exigir nada em troca. Então, a gente está num ambiente aqui de cooperação, vocês entendem? Se alguém na rua, então na rua, que eu disser que começa a caminhar, agora eu sou um transeunte, eu sou um cidadão da cidade, sou isso aqui. Se alguém passa pela gente e pergunta, onde é que eu posso pegar o ônibus tal, que elas são, sabe onde é que fica o lugar tal, a gente diz gratuitamente, tá? E quando não diz, há um constrangimento, certo? Um constrangimento, a pessoa pode... A gente tem o sentimento, a emoção do constrangimento, até da vergonha. Ou se a gente está numa mesa, num restaurante, num grupo grande, e alguém me diz assim, tu pode passar o sal? A gente passa o sal. E se não passar o sal, tem aquele constrangimento geral. Como assim? Vai passar? Não vou passar o sal. Só eu vou usar daquele meio. Ninguém faz isso. E quando faz, né, isso gera uma recriminação por parte dos outros, olhares, tem um constrangimento geral. Então, vocês entendem? A gente tem toda a estrutura mental que inclui a capacidade de abstração e a predisposição para cooperar, que inclui essas emoções. As emoções nos induzem a
fazer isso. A gente tem o constrangimento a vergonha ou a vontade de recriminar quem não se comporta assim. E a gente tem também uma predisposição para o compartilhamento de informações e de bens, enfim, de coisas que a gente conquista juntos. Se a gente faz uma atividade conjuntamente com outras pessoas, espontaneamente a gente divide os resultados. Certo? Isso desde pequenas crianças humanas fazem isso. Os chimpanzés não são capazes de fazer isso. Os chimpanzés, eles não dividem os frutos do trabalho, a menos que haja uma disputa ali, alguma acordo prévio, alguma coisa assim. Os seres humanos fazem isso espontaneamente. O ser humano é fofoqueiro por natureza. Sim, o ser humano é fofoqueiro por natureza. Também tem uma... Isso a fofoca é uma maneira, né, de compartilhar informações que podem ser relevantes para a cooperação social, com certeza. Porque né, se a pessoa é um trapaceiro, se a pessoa traiu o teu melhor amigo, se a pessoa roubou uma coisa que estava lá, enfim, ficou sabendo, ninguém ficou sabendo, talvez seja relevante eu saber para eu intercadear, né? No futuro, se eu for cooperar com essa pessoa. Mas eu não quero cooperar com ela se eu souber algumas coisas desse tipo. Então, com certeza, a fofoca, ela tem uma função importante. Né? É tão poderoso que é pecado, viu? Se eu bem me lembro. Acho que é pecado na Bíblia, né? A fofoca, né? Não é? Eu vi isso aqui, ali. Assim. Bom, do ponto de vista... Tem um exagero, né? Tem a mentira, tem a fofoca que é mentirosa, tem a fofoca de calúnia, tem isso tudo. Mas, geralmente, a fofoca é uma informação que não está assim, disponível publicamente, que talvez seja vergonhosa, talvez tenha uma razão para essa restrição, e ela é repassada, né, individualmente. Então, tem uma história disso. Tá, mas então, por que isso tudo é relevante? Então, a gente tem a evolução de 1001 características mentais e psicológicas que induzem a cooperação humana. A gente tem desde... enfim, a gente tem algumas características assim, mais ligadas à preservação do corpo, como instintos, para a qual houve também uma seleção natural. A gente tem essas predisposições de intencionalidade compartilhada, cooperação. Intencionalidade compartilhada é a capacidade de duas pessoas terem em vista o mesmo objeto. Tá? Então, sempre que a gente cria, por exemplo, quando faz um acordo, por exemplo, quando a gente faz coisas do tipo bem simples, assim, do tipo assim, se eu posso, digamos, combinar aqui com o Renato, a gente ir até lá embaixo. Então, se eu convido ele para ir até o teu bar. Então, tem um acordo assim, tácito entre nós, de que nós vamos ir juntos. Certo? E isso significa que nós vamos caminhar mais ou menos próximo um do outro, que nós vamos iniciar essa atividade, né, aqui, e quando a gente chegar lá, vai chegar um momento em que a gente vai encerrar isso, dizer tchau, cara, fazer outra coisa. Né? Então a gente tem esses mini rituais. Então é diferente, por exemplo, de tu estar caminhando ao lado de uma outra pessoa, no centro, em outro lugar, e sem ter feito isso, porque aí tu não tem nenhum compromisso com ela. Tá? Então isso de caminhar com outra pessoa, ou de almoçar, ou de pegar o ônibus, ou de combina de pegar o ônibus para ir para casa com uma pessoa, tu senta próximo, um do outro, no mesmo banco. Tá? Não vai sentar. Se eu combino contigo de pegar o ônibus contigo, eu não vou sentar num canto, tu vai sentar lá. Tudo tipo assim, tu entende? A gente tem eu entendo a tua mente, tu entende a minha, eu suponho, e a gente estabelece um objetivo comum, mesmo que muito reduzido.
E a gente coopera nesse objetivo durante um determinado tempo. Isso requer que haja uma crença de confiança recíproca entre os indivíduos desse meio, para que eles possam compartilhar. Sim. Compartilhar, desde aquele meu semelhante não vai compartilhar comigo. Sim, então, claro, isso, a gente não coopera com todo mundo, né? A gente não coopera, mas a gente tem a predisposição para cooperar. Eu quero dizer que as instituições surgiram em decorrência disso. Sim. Elas são baseadas em confianças recíprocas, né? Todo mundo tem que entender que se eu vou no restaurante, alguém está cozinhando, ele está botando veneno na comida. Sim, então tem uma cooperação que é compartilhada. Então, isso começa muito cedo, tá? Por exemplo, começa com a capacidade que os seres humanos têm de coordenar os olhares, que, por exemplo, os outros animais não têm. Então, a gente consegue, se a gente diz assim, não, tá, eu vou apontar para cá e pedir para vocês olharem para cá. E a gente coordena os olhares, porque eu estou olhando para vocês, vocês estão olhando para cá, tem essa triangulação. E a gente consegue monitorar para onde as outras pessoas estão olhando. Certo? E a gente tem gestos, são gestos inatos de apontar, que são comuns a todos os humanos têm gestos de apontar, e as crianças bem pequenas já conseguem identificar. Aponta, elas olham para lá. Eles olham para o dedo. Tem muitas maneiras de indicar, né? Você pode indicar com a cabeça, assim, com o ombro, com o braço, com o dedo. Todos são reconhecíveis e praticados. Então a gente coordena. E isso foi tão fortemente selecionado nos seres humanos que a gente tem o branco do olho mais marcado do que qualquer outra espécie. O branco do olho. Então nós somos muito sensíveis aos olhares das pessoas. O branco do olho. Por que a gente tem branco? Quase todo mundo. Tem algumas pessoas que têm algum problema e nascem sem o branco do olho, mas isso é muito raro, muito raro. Então, eu acho que eu botei aqui sobre... Muitos animais, inclusive, tem esclera colorida. Olha, comparem o olho humano com gorilas e chimpanzés, tá? Enfim, vocês podem ver, tem alguns chimpanzés que têm o branco do olho, mas a maioria das espécies não tem. Então, o branco do olho permite a coordenação dos olhares. Né? Então, a gente consegue coordenar essa dia que as pessoas estão olhando. E nós somos super sensíveis a isso, certo? Super sensíveis. Então, por exemplo, eu consigo identificar o Milton. Se o Milton está olhando para mim, eu sei se ele está olhando lá no fundo da sala, se ele está olhando no meu olho ou no meu queixo, aqui do meu lado. Nós somos super sensíveis ao olhar das pessoas. Claro, se eu enxergasse bem, né? Mas, então houve uma seleção, vocês entendem como essas coisas foram selecionando, inclusive características físicas dos seres humanos em razão para aumentar a capacidade cooperativa. Então a gente tem a intencionalidade compartilhada, a capacidade de coordenar olhares, criar objetivos comuns, em meio de acordos. E a gente tem também o que se chama de intencionalidade coletiva, que é a ideia de que nós somos capazes de nos guiar, não apenas pelos acordos que a gente faz uns com os outros, mas por normas sociais, por normas que não são produtos de acordos. Então, por exemplo, a gente tem normas de justiça, a gente tem normas linguísticas, a gente tem normas de conhecimento, de lógica, né, de pensamento. Enfim, nós somos capazes. Então, por exemplo, assim, vocês pegam, quando às vezes as crianças estão brincando e elas dizem assim, né, vamos fazer uma brincadeira e aí uma delas modifica as regras do jogo e aí uma diz assim, não, mas isso aí não é mais, isso não é pega-pega, isso não é futebol, isso não é isso não é aquilo. Quer dizer, ela entende que a brincadeira dela não é uma brincadeira que está sujeita, que é produzida pelas regras que ela estabeleceu ali para as outras pessoas, mas tem uma regra mais geral, coletiva,
que regem a brincadeira do pega-pega, do futebol, de qualquer coisa. Vocês entendem? Então, eu tenho uma coisa que são os acordos, e essa capacidade de entender normas abstratas é mais desenvolvida ainda. Exige uma capacidade de abstração maior ainda. Exige a capacidade de entender algo como que não é, que talvez não tenha sido produzido pelas pessoas que estão ali presentes, entende? É algo abstrato da coletividade. Então, uma vez estabelecida, então isso é que permite, por exemplo, a criação de grandes grupos humanos. Eu tenho aldeias, eu tenho povos, eu tenho tradições, eu posso ter religiões, eu posso ter tradições artísticas, eu posso ter normas de lógica, de conhecimento, posso ter normas estéticas. Vocês entendem? Então a gente tem uma pressão seletiva para a produção disso daí. E a gente tem uma evolução disso. Tá? Tá. Enfim, a gente tem também essas capacidades mentais e regras de moralidade. Eu não vou entrar muito nisso aqui, que eu queria falar um pouco do gosto estético. Vamos fazer o seguinte, são 6 horas agora, vamos fazer um intervalo de 10 minutos e aí eu falo um pouco das capacidades estéticas e aí depois eu devolvo para vocês, tá? Então, o objetivo dessa aula é criar uma espécie de contraponto, tá? Aquilo que os textos do Moritz Weitz e o do Arthur Branco. Porque vocês veem as concepções deles de arte, elas são ultra flexíveis, super abertas. Qualquer coisa, em princípio, pode satisfazer o conceito de arte, porque o conceito de arte para Moritz Weitz, por exemplo, é um conceito de semelhança de família, e ela admite um número indeterminado de modificações, como se os biólogos dizem com relação às espécies biológicas. Né? Então, as espécies biológicas elas admitem, ninguém pode prever o futuro das espécies biológicas, pode se modificar indeterminadamente. Então, uma espécie que hoje é humana, a nossa espécie pode se transformar em uma coisa completamente diferente no futuro, pode se bifurcar, a gente pode ter várias espécies no futuro, como aconteceu com os nossos antepassados. E o Arthur Danto sustenta que também não há uma essência da arte e que o status artístico é conferido a uma obra de arte pelo mundo da arte, por esse conjunto de indivíduos, instituições, tradições, artistas, então, que coletivamente chancelam, né, batizam. Então, se isso aqui é um objeto de arte, a Brillo Box do Andy Warhol é uma obra de arte, a outra, que veio da fábrica, não é uma obra de arte. Então, tem uma espécie assim, de arbitrariedade, de uma flexibilidade quase que absoluta. E isso se contrapõe ao que os filósofos do passado disseram. Não tem uma espécie de essência da arte, né? Tem uma forma, ou harmonia, ou algum tipo de imitação, ou algum tipo de expressão de emoção. Então a gente tem teorias diferentes tentando identificar o que seria típico da arte. E o que eu estou querendo trazer aqui para vocês é que tem também agora, nos anos mais recentes, essas contribuições dos biólogos e psicólogos evolutivos, porque eles
sugere, né, que essas características, as nossas predisposições artísticas, a capacidade de produzir arte, tem um fundo também biológico e cultural. Mas aí cultural vocês têm que entender, a própria cultura é produto, em parte, da adaptação humana. A gente tem uma cultura voltada para a cooperação. Tudo na nossa cultura é cooperativo. A cultura humana é uma maneira de transmitir informações por vias não genéticas. Então, a gente está cooperando uns com os outros e com as novas gerações. Então, se constrói cultura com cooperação. Exatamente. A cultura é um mecanismo de cooperação, né? De larguíssima escala. E de transmissão de informações em larguíssima escala. Lembrando, essas informações são transmitidas, em geral, gratuitamente. A maior parte das informações que nós transmitimos, a maior parte daquilo que as crianças aprendem, elas aprendem gratuitamente. Então, tem algumas balizas para a produção artística, para a criação artística e para o gosto artístico, que não são, enfim, que limitam, né, o âmbito da criação artística. É claro que a gente tem que entender também o contexto em que está acontecendo essas novas vertentes aí da arte contemporânea. O Steven Pinker, ele considera que, pelo menos as vertentes mais radicais das artes contemporâneas, algumas delas, pelo menos, estão baseadas num diagnóstico equivocado de como a mente humana funciona. Então, é a ideia de que a nossa mente é basicamente uma tábula rasa e que tudo o que nós aprendemos, os nossos pensamentos, crenças, nosso caráter, é produto da nossa educação, dos nossos condicionamentos, do ambiente em que a gente se encontra. Eles não. Tem algumas coisas que são balizadas ou não determinadas, mas assim fortemente influenciadas. Nós temos inclinações, né? Nós temos tem algumas coisas que a gente naturalmente gosta mais do que outras. E é claro que isso tem variações, né? As pessoas diferentes têm gostos diferentes, mas da mesma maneira que assim a culinária, né? As culinárias dos diversos povos aí ao redor do planeta são diferentes, mas elas não são tão diferentes assim, porque não é todo tipo de coisa que a gente consegue digerir, né? Então tem algumas coisas que a gente tende a gostar mais, como as comidas doces, ou salgadas, ou gordurosas. Enfim, houve uma seleção natural no passado, porque comidas doces e gordurosas geralmente têm um valor nutritivo maior. Claro que isso agora com a industrialização dos alimentos ficou meio distorcido, né? Mas a gente continua gostando desse tipo de coisa, nós fomos selecionados para isso. E a mesma coisa acontece com a nossa apreciação estética. Então, vamos ver. Então, tem algumas coisas que produzem desprezo, nojo, desgosto, instintivamente na gente. E, então, tem alguns cheiros, objetos, imagens, pessoas. Às vezes a gente vê assim, uma ferida aberta, uma pessoa com doença, ou excrementos, isso tem produzido nojo. E a gente tem, e isso é uma emoção espontânea e pré-determinada, quer dizer, houve uma seleção para isso. As coisas que produzem nojo na gente não produzem nojo em outras espécies animais. Então tem a ver com o tipo de corpo que a gente tem, com o tipo de alimento que a gente come, com o tipo de ambiente que é saudável para nós. Então a gente sente repulsa para isso. Da mesma maneira, tem algumas cores, tem alguns espectros de luz que a gente consegue observar e outros que a gente não consegue observar. Tem alguns que são visíveis, outros que não são visíveis.
Claro que tem variações entre as pessoas, tem pessoas que são mais sensíveis, que discriminam mais coisas, menos coisas. Mas, em geral, essas são as coisas que a gente observa. E vocês notem que a gente não agrupa as cores de maneira homogênea. Né? Então, por exemplo, assim, quando a gente tem um espectro que vai do branco ao preto, em que nós vamos discriminando o gradiente, a gente não agrupa esses tipos de cinzas, a gente consegue discriminar o gradiente como se fosse assim, uma passagem homogênea de uma cor para outra. Né? Mas daqui para cá não tem homogênea, a gente tem grupos aqui, que tem vermelho, que tem rosa, que tem amarelo, verde. Vocês entendem? Então tem algumas cores que chamam mais a nossa atenção. Mesmo que a variação aqui do comprimento de onda seja uniforme, nós não fazemos que nem a gente faz do branco para o preto, que é observar uma passagem uniforme. A gente faz um agrupamento não uniforme. Então tem algumas cores que chamam mais a nossa atenção. Curiosidade, fisicamente o rosa não existe. Não existe essa cor em termos de radiação, porque o nosso cérebro ele junta o azul com o vermelho. Uhum. Então, por que a gente agrupa aquilo? Por que essas cores são percebidas? É porque, se supõe, né, elas foram relevantes no nosso passado adaptativo. Então, por exemplo, vermelho e verde, por exemplo, tem a ver com sangue, tem a ver com frutas maduras ou verdes, assim por diante. Os linguistas, então há razões, se supõe, né, razões adaptativas para a gente dar preferência para essas coisas, não outras, essas que estão mais aqui salientes. Do ponto de vista linguístico, da evolução das culturas, há também uma evolução dos nomes para as cores. E se descobriu, não faz muito tempo isso, que os nomes para as cores foram introduzidos nas diversas línguas sequencialmente. E que, então, as línguas sempre começam introduzindo palavras para claro e escuro, preto e branco. Depois, a primeira palavra a ser introduzida é vermelho, então isso indica que o vermelho é muito relevante no nosso passado evolutivo. Então, isso pode ter a ver tanto com sangue, com a carne, ou com frutas maduras, enfim. Né? Depois, ou verde ou amarelo. Certo? Em algumas línguas introduzem primeiro verde, depois amarelo, nesse caso. Depois o azul, depois o marrom, depois o doce. Certo? Então tem uma ordem aqui de preferência e geralmente, né, eu vejo como o vermelho, ele é mais chamativo até hoje, assim, tipo, as placas assim, de perigo, ou páreo, o sinal vermelho. Então essa é uma cor muito saliente para nós. Então isso tem a ver também com a nossa constituição biológica. A gente tem características comportamentais que normalmente eram tidas no passado como culturais, como, por exemplo, tem algumas, isso foi descoberto pelos antropólogos do século XX, que em todas as culturas há algumas relações sexuais que são proibidas, certo? Algumas relações, isso é chamada interdição do incesto. Tem algumas relações sexuais estão tipicamente entre pais e filhos, mas não apenas entre irmãos. Tá? Então, mas isso varia de um grupo humano para outro. Sempre tem algumas relações sexuais que são proibidas em todos os grupos humanos. E se supunha que isso era uma característica cultural, né? Que havia enfim, que as religiões se desenvolveram de certa maneira, as moralidades. Depois se descobriu que essa é uma característica biológica, herdada. Enfim, que a cultura, as religiões, as morais simplesmente expressam isso que já está
que foi selecionado biologicamente. E que esse mesmo tipo de comportamento, quer dizer, assim, evitar relações sexuais entre indivíduos biologicamente muito próximos, né, irmãos, pais e filhos, isso se observa também em outras espécies. E há um experimento curioso que foi feito Bom, tem vários experimentos que já foram feitos, várias pesquisas que comprovam isso. Uma delas é uma das pesquisas que confirmou isso foi feito naquelas cooperativas israelenses, kibbutz, né? Então, na década de 60, 70, agora esses kibbutz não são tão importantes como foram no passado de Israel. Não, eles no passado eles tinham um sistema cooperativo mais forte. A produção agrícola deles era toda feita com base em cooperativas. Então, essas cooperativas, na década de 60, 70, 80, funcionavam assim. Eles reuniam, 20, 30 famílias numa aldeia, no deserto, e irrigavam aquela região lá com água, produziam alimentos ali, mas moravam em casas muito próximas e, enfim, de dia os pais saíam para trabalhar e os filhos eram basicamente criados juntos, os filhos daquelas 20, 30 famílias. Então eles faziam as refeições juntos, tinham aulas juntos, né? Depois tomavam banho juntos. Enfim, eram cuidados pelos mesmos professores, cuidadores, assim por diante. O que se descobriu foi que essas pessoas que foram criadas nesses ambientes, assim, nenhuma delas casou uma com a outra. Então isso depois se descobriu então que há uma anulação da atração sexual por indivíduos que compartilham conosco a infância. Certo? Então, se a gente vive na mesma casa, não precisa ser parente próximo. Então, se eu vivo, não é só por irmãos ou irmãs, tá? Então, se eu convivo na minha infância com uma outra pessoa, uma outra criança, enfim, eu sou criado junto com ela, faço refeições, tenho muita proximidade física com essa pessoa. Depois, quando adulto, a atração sexual por ela fica anulada. Então, tem um efeito biológico aqui, tá? Que depois foi sistematizado nas morais e nas religiões, com isso que os antropólogos chamam de tabu do incesto. Tem muitas preferências nossas que têm uma base biológica. A gente tem também uma certa preferência, ou se sente atraído por alguns tipos de padrões visuais. Tá? Isso é muito comum nas artes. E se descobriu que os nossos olhares são espontaneamente atraídos por padrões visuais em que há 20% de elementos redundantes. Então, superfícies que são excessivamente homogêneas, como essa aqui, a parede aqui, ou excessivamente caóticas, bagunçadas. Elas chamam menos a atenção do que aquelas em que há um determinado padrão. Isso a gente vê nas artes, inclusive na decoração das casas, das pessoas. Né? Então, existe um certo isso, claro, tem a ver também com o tipo de ambiente em que a gente vive, que viveram os nossos antepassados, em que o reconhecimento de padrões é importante. Tá? Então, aqueles ambientes excessivamente caóticos, em que a gente não consegue identificar padrões, por serem muito caóticos, eles se tornam opacos. Né? A gente tende a evitar ou não dar preferência. A gente prefere ambientes como esse daqui, que tem redundâncias, mas não é caótico nem necessariamente homogêneo. Então a gente vê isso em toda parte, né? Nas roupas, na decoração, enfim. Tá?
na pintura. E a gente tem também uma certa preferência por certos ambientes, em certas paisagens que atraem as pessoas, seres humanos, mais do que outras paisagens. E a paisagem que agrada mais os seres humanos, em média, são paisagens do tipo dessas paisagens da savana, tipicamente as paisagens da savana africana, onde a maior parte da evolução humana aconteceu. Então, são paisagens em que a gente tem uma vista, então a gente está num ambiente um pouquinho mais elevado, não um precipício, não muito alto, um pouco mais elevado que o resto do ambiente, a gente consegue enxergar longe. De preferência, são paisagens em que há algum tipo de proteção nas costas, ou um cheiro, uma caverna, alguma árvore. Paisagens em que há árvores, há algum tipo de água, rio, mar, alguns animais. Então, vejam como seres humanos, a gente tende a reproduzir isso na arquitetura, né, no paisagismo. Então, quando as pessoas podem ir para uma região mais desértica, ou podem ir para uma região mais floresta, a primeira coisa que você vai aqui para a serra, por exemplo, que tem aquele matos, a primeira coisa que as pessoas vão cortar essas árvores aqui na frente da casa, vai ficar ali, vão ter um gramado aqui na frente da casa, né? E se vai para uma região mais deserta, elas plantam árvores, enfim, plantam em gramado, enfim, dão preferência. E se vocês forem ver essas revistas de paisagismo, essas casas assim que ganham prêmios, né, pela decoração, pelo paisagismo, elas tendem a reproduzir imagens parecidas com essa. Há alguns anos, uns pesquisadores, esse está num artigo que eu coloquei ali como leitura complementar, uns pesquisadores tentaram descobrir, fizeram um levantamento do que seria a paisagem mais preferida pelos americanos, né? E eles criaram uma paisagem artificial, e era essa daqui. Então, foi feito assim, milhares assim, de testes, e aí a imagem mais votada foi essa daqui. Depois se reproduziu isso com outras culturas, e o resultado foi mais ou menos, se reproduziu na Ásia, assim, na mesma pesquisa parecida, e o resultado foi parecido. É claro que os personagens aqui tem um personagem americano, se não me engano, George Washington. Mas então, de novo, tem água, a gente tem uma vista, a gente tem árvores, a gente tem alguns animais aqui, pessoas. Então, então tem uma preferência inata por alguns tipos de ambientes, certo? Então, um ambiente, uma floresta excessivamente fechada não agrada a maioria das pessoas. Uma paisagem excessivamente deserta ou muito alta, um precipício, não agrada a maioria das pessoas. As pessoas se sentem confortáveis, em paz, tranquilas, em paisagens desse tipo aqui. E a gente tem também alguns padrões no que diz respeito à atração sexual e as avaliações de beleza, de atribuição de beleza. Pessoas vão pelos bastões. Aqui tem uma pesquisa que foi feita na Austrália. E então uma das coisas que essa pesquisa mostrou, pelo menos, né, é que a maioria das pessoas tem uma atração maior por rostos simétricos. Então aqui tem essas fotos aqui são modificadas por computador. Nesse caso aqui o sujeito tem um nariz torto. E aqui as duas são modificadas, tá? Aqui tem uma imagem bem simétrica, e aqui tem uma imagem mais assimétrica. Aqui na tela não dá para ver direito, mas se vocês olharem depois do PDF, não dá. E eles perguntam às pessoas assim, qual das duas tu prefere? A maioria das pessoas não mais simétrica. Simplesmente porque é mais simétrico. Mas mesmo a pessoa nem sabe por que está votando. Tá? Então é algo meio inconsciente. Aqui a gente tem várias imagens, e agora eu não lembro qual delas, mas uma delas é uma média populacional.
E essa é a mais preferida. Então são rostos bem parecidos, mas a maioria das pessoas prefere média proporcional. Então os rostos que são muito desviantes da média das pessoas com as quais você está acostumado no teu grupo social. Então você tem pessoas que têm um rosto, uma aparência muito desviante da média do grupo social que tu está acostumado. Elas, enfim, acham que tem alguma coisa estranha com aquilo, não preferem aquele rosto. E aqui a gente tem, do lado de cá, por traços mais masculinos, aqui, do lado de cá, e traços mais femininos. De novo, a maioria das pessoas preferem mulheres com traços mais femininos e homens com traços mais masculinos. Então tem uma modificação. E isso é enfim, isso são de novo, médias populacionais, tá? É claro que tem variação na população, mas isso é algo assim espontâneo, não é algo refletido, sabe? Então tem algumas características que parecem ter sido induzidas, né? Aqui tem são duas imagens, mas uma delas é uma colagem feita por computador de rostos de pessoas saudáveis e a outra é de rostos de pessoas com câncer. E é difícil, assim, olhando a gente não consegue saber, né? Quem é com câncer, quem é saudável. Mas, em geral, as pessoas escolhem a imagem das pessoas, da colagem das pessoas mais saudáveis. Então, de novo, tem esses indicadores, né, de associação assim, de saúde com beleza, com atratividade, certo? Então, tudo isso, de novo, pode ser, enfim, os psicólogos evolutivos explicam em termos de uma seleção psicológica, né, da adaptação da nossa espécie. Então, e tudo isso agora, eu penso, a gente pode, essas considerações todas a gente pode usar como uma espécie assim, de baliza para o tipo de avaliação estética que a gente faça. O que o Pinker diz é que algumas concepções contemporâneas de arte contemporânea desconsideram esses achados e eles procuram, através da arte, desnudar as estruturas sociais, os preconceitos, a própria produção artística. Então, a gente tem na arte do século XX, uma boa parte da arte do século XX é autorreflexiva, né? São artes que refletem sobre o próprio fazer artístico, ou que expõem o papel do artista, ou que deixam, ou que expõem, digamos assim, as preferências. Elas funcionam como uma espécie de espelho, né, para as pessoas. Então, a pressuposição disso, segundo Pinker, é que nós podemos nos desnudarmos por completo das nossas preferências e inclinações e enxergarmos as coisas como elas são. E isso o Pinker considera que é fácil. Esse é o argumento dele nesse capítulo. Ele acha que isso é fácil. Tem algumas preferências e inclinações que funcionam como uma espécie assim, de balizas, né? Elas podem se modificar, elas admitem variações, mas elas continuam presentes mesmo a gente estando conscientes delas. Tá, bom. Eu vou parar por aqui, eu quero devolver as provas de vocês. Alguma questão? Tá. Então... Preciso sair mais cedo. Tá legal. Tá.